com Deus primeiramente, e esses projetos que aparecem, eu tinha vontade que eles não deixassem isso aqui acabar não, certo? Porque isso aqui é uma tranquilidade, certo? Parece que a planta que você planta aqui, que você colhe a fruta e descasca e chupa, o sabor é outro, certo? Nosso vale é um vale sofrido, um vale de gente humilde, mas um vale de gente que necessita, é um vale fraco. Então eles falam vale do Jequitinhonha, mas é um vale onde as pessoas sofrem para poder adquirir o pão de cada dia. É um vale castigado de sol, de seca, né, que vem aí vários problemas. Uma das carências que nós temos no nosso município é a questão de água, né, a falta de água, e essa falta de água vem justamente por causa dessas erosões que acontecem, né, que vai assoreando tudo, né. Até 79 choveu muito, de 79 para cá foi só minguando, até chegamos na medida que nós chegou agora. Porque nós fartava água aqui até para usar na cozinha, o pessoal tinha mudado quase tudo da comunidade, mudando para o farto da água. Que na época o pessoal aqui também, o que sobrevivia era mais de carvão, mexer com a voeira, sabe? Porque aqui era pouca terra para muita criação. Então a criação estava matando lamba. E realmente a vegetação nativa que segurava mais, no caso, a umidade, então o eucalipto tomou conta de uma boa parte da região. Então que a gente e que outras pessoas de outros lugares, por exemplo, que a gente tem que tentar para deixar para os netos, preservando assim a natureza, cada vez mais, tentando melhorar. Nós mesmos fomos as pessoas que destruiu, nós não tínhamos conhecimento. Aí depois que o Cavo, né, participou aqui, foi muito bom, nós aprendemos demais. Uma grande oportunidade de um apoio a partir do ISPN, fazendo uma interlocução aí com a cooperação japonesa e com outros apoiadores. O Satoyama está permitindo ao CAV integrar todo um conjunto de ações que testou nos seus 20 anos, seja no âmbito do acesso e gestão da água, no âmbito da produção agroecológica, como também do acesso a mercado, da geração de renda, no sentido da gente concentrar ações na perspectiva de uma paisagem, né, de um território que possui 14 comunidades, sendo 13 de Veredinha e uma de Turmalina. O público beneficiário desses projetos gira em torno de 240 famílias que receberam tecnologias, que participam de cursos, que participam de reuniões, que estão diretamente envolvidas. Cada comunidade tem uma demanda diferente, tem uma necessidade diferente uma da outra. E nós aqui, além de preservar, né, de tentar preservar, nós também tínhamos uma necessidade de melhorar a nossa produção, né, para que a gente produzisse mais e num pequeno pedaço de terra que a gente não agredisse tanto a natureza, né? É o que nós estamos precisando fazer. Nós estamos trabalhando em algumas comunidades com algumas tecnologias de captação de água da chuva, seja no sentido de potencializar as nascentes, seja no sentido de captar água para uma produção quase que imediata. Foram aproximadamente 1.000 horas máquinas a serem realizadas nos projetos, né, para a construção de barraginhas, bacias e terraços. Ela tem o benefício de não deixar chegar a terra e a enxurrada no córrego. É uma bacia alimentada por 2 terraços. Tinha o plano de fazer uma aqui e fazer uma lá, né? Tanto que num ano para trás a máquina veio, mas aí o dinheiro meu não deu, a máquina voltou. A máquina veio para fazer aqui, mas eu pensei assim, não, esse negócio não vai dar bem certo. Mas aí parece que Deus iluminou, que veio foi de graça, né? Foi melhor ainda, né? Nós ficamos 2 meses, o Ribeirão sequinho, sem ter nada para bombear para as caixas. Aí os moradores socorreram de caminhão-pipa. A questão do encanamento em Pindaíba está localizada a 7.300 metros da comunidade. Aí foi construído um reservatório de 60 mil litros de água para a comunidade, para cerca de 24 famílias da comunidade.
e mais a tenda de farinha, a igreja, né, e a escola. Agora não, tá vendo uma água limpinha, uma água pra gente pensar de qualidade, né? Uma das importâncias do CAV foi trazer esse cercamento de nascentes, sabe? Então aí nós fizemos o mutirão, conseguiu, uniu a comunidade, conversou, conseguiu um mutirão de gente para fazer o cercamento, aí eles trouxeram o boceamento, o arame para nós, e nós fechamos. Aí no que fechou, nós já vimos um pouco de diferença, porque ela foi aumentando a água no dia a dia. Com isso, agora o pessoal está bem mais animado por dividir. E aqui nós passou 4 anos totalmente sem água. E hoje, graças a Deus, atravessando aí, até nas bacias, tem hora que tem bacia que tem água o ano todo. E além dessas ações mais ligadas à água, à recuperação, né, da água, das áreas, tem também os cursos de capacitação. Porque uma ideia do CAV é trabalhar mais a mobilização desses agricultores. Que consigam fazer autogestão, que consigam pleitear outros recursos, que consigam empreender outras iniciativas, né? E que sejam sujeitos a agentes de desenvolvimento da sua região. Acho que é o maior foco nosso, é a associação. Está cuidando como nós estávamos na palestra lá no CAV, como se fosse uma família. Juntar não só o CAV, mas a Associação Municipal de Feirantes de Veredinha, a FAV, a Associação de Apoio à Escola Família Agrícola de Veredinha, a CODEFAV, associações comunitárias e que, por sua vez, né, esse conjunto dialoga com o Poder Público Municipal de Veredinha, Poder Público Municipal de Turmalina. Os próprios alunos da Escola Família Agrícola de Veredinha fizeram o plantio das mudas no entorno das nascentes. E os estudantes também relembraram um pouco dos costumes antigos, né, de fazer o mutirão, que antigamente era muito utilizado para troca de serviço entre agricultores, entre as famílias. E com o projeto estou tendo a oportunidade de vivenciar, assim, com outro olhar, diferente do que eu tive enquanto estudante, enquanto filho de agricultor, hoje como técnico. No decorrer desses 2 anos, consegui recuperar tudo que já foi destruído ao longo de 100 ou mais anos vai ser complicado em 2 anos, mas já é um começo, né? Tem que ter um primeiro passo. Um dos maiores resultados que a gente avalia positivamente com essa iniciativa do Satoyama é que as comunidades estão mais fortalecidas, né? Mais preparadas para lutar por seus direitos. Esse é o primeiro passo que eu acho que tem que ter. A primeira é a boa vontade das pessoas, né? O conhecimento e buscar parceria. E assim, a partir da hora que o pessoal vai tendo contato e vai conhecendo, a gente vê até, né, outras comunidades também procurando se poderia trabalhar, como é que é, querendo se informar. Então eu penso que esse projeto é o começo de muitos, né? Então eu penso que se Deus abençoar aqui engrenar, vai daqui a uns anos só está melhorando, né? Só que melhora. Servirão também para inspirar ou para contribuir para o aprimoramento, o aperfeiçoamento do trabalho de outras organizações e comunidades. Parabéns a todos vocês que estão dando o maior apoio. Valeu a pena, viu? E Deus que dê a vocês muita saúde para estar vendo isso aqui transbordando de água e estar vendo a lavoura sempre produzir. E é um prazer de vocês estar chupando alguma fruta aí agora, ó.